Muito bem. Vamos lá, pessoal. Vamos dar início aqui ao nosso segundo dia de mentoria, tá? Ontem foi incrível, tive um feedback muito positivo. O pessoal aqui no meu chat, no meu privado aqui no Telegram, falando muito bem do que viram, do que ouviram, do que consegui acrescentar na vida deles. E eu fico muito grato, acima de tudo, por poder contribuir de alguma maneira com cada um de vocês. E certamente hoje não será diferente. Hoje a gente vai avançar um pouco mais. Temos uma semana muito intensa, por isso que a imersão nós iremos mergulhar dentro do Jobs Check, dentro da probabilidade, e também faremos na quinta-feira um pouco de gerenciamento de risco, na sexta um pouco de mindset, porque a nossa intenção é, acima de tudo, finalizar essa semana com um resultado de conhecimento muito forte. Porque o que é que acontece? Muitas pessoas estão procurando encontrar aquele botãozinho mágico que você aperta e tem resultado. As pessoas estão procurando aquela sala de sinais mágica, aquele operacional mágico, aquele indicador mágico, aquela estratégia matadora. Todo mundo está procurando encurtar o caminho, procurar atalhos, mas até então não encontrei ninguém que chegou ao topo através de atalho. Todo mundo que está no topo chega porque passou pelo processo, amadureceu no momento certo, no tempo certo, e com isso veio a consistência de uma maneira muito natural. Então não existe caminho curto, existe um caminho, não existe atalhos, existe sim uma performance, existe um processo, existe uma maturação que tem que ser respeitada, tem que ser aceita, por mais que a gente tente não se mais que doloroso que seja, mas tem que passar por isso, né? Então, antes de querer resultado, pessoal, antes de nós queremos dinheiro na conta, precisamos correr atrás de conhecimento, porque conhecimento liberta, conhecimento traz a gente possibilidades que dinheiro por si só não consegue, né? Citando aqui uma passagem, um acontecimento bíblico e certa situação, Salomão, que é visto como um dos homens mais inteligentes dessa terra, mais sábio, ele teve uma situação que ele pediu para Deus que não desse a ele pobreza para que ele não viesse a reclamar de tudo, também não desse riqueza para que ele não viesse a esquecer de Deus. Mas ele pediu a Deus que desse a ele sabedoria, porque com sabedoria ele poderia ter tudo o que ele mais precisava nessa vida. Hoje em dia não é diferente. Tudo que a gente mais precisa ainda é de sabedoria, de conhecimento. Então é isso que nós estamos correndo aqui atrás, pessoal. Então vamos lá, vamos começar fazendo uma rápida revisão daqui do que é que nós passamos ontem. Deixa eu só me ajustar aqui com o chat. Gente, algumas pessoas já estão pedindo aqui o código de registro para gerar 7 dias de teste grátis, né? Procura Josmani, tá aqui no chat. Ele tá aqui no chat. Procura ele. Deixa eu ver se ele tá aqui. Tá. Josmani tá aqui. Então procura, não adianta mandar para mim no privado, tá? Tem que procurar aí, ó, Josmani e mandar para ele, ok? Então vamos lá. Hoje nós fizemos uma introdução à probabilidade, falamos sobre ciclo de mercado ou recorrência. Eu prefiro falar mais recorrência do que ciclo. Falamos sobre a aplicação e o entendimento dos parâmetros dentro do Jobs, das formas de operar no price, na probabilidade. Expliquei que probabilidade não é mais fácil do que price. Muitas pessoas fogem do price action porque não conseguem encontrar consistência, aí vem para a probabilidade achando que aqui vai ser mais fácil e tal, e quebra a cara. Tem muita gente perdendo muito dinheiro nas operações binárias, na probabilidade, e não é porque probabilidade é ruim, é porque as pessoas não estão preparadas para ela. Então, não é mais fácil que price action. Falei também sobre que se você opera sobre probabilidade, você tem que entender que você é um cientista. Você faz experimentos. E desses experimentos você encontra meios para que, através de uma probabilidade, você encontre resultados. Então, primeiro você faz o experimento, depois você testa o seu experimento. Se o seu experimento, o teste do seu experimento, o resultado for positivo, então você tem uma probabilidade de você a operar no mercado e ter uma alta probabilidade de assertividade e rentabilidade. Então, não dá para simplesmente fechar o olho, entrar, pegar qualquer parâmetro e fazer rodar. Você tem que fazer seus experimentos, tá?
por mais que vocês digam, me passa um parâmetro assim, me passa um parâmetro assado, parâmetro X, parâmetro Y. Gente, eu posso passar aqui, eu vou passar para vocês alguns parâmetros aqui, mas eu desafio todo mundo a criarem os seus parâmetros, a estudarem os seus parâmetros, né? Expliquei também ontem sobre o ciclo de recorrência, como é que ele funciona, não é? O mercado ele sobe e desce o tempo inteiro. Esse é o movimento do gráfico, tudo que sobe, desce, tudo que desce, sobe, tudo vem para o equilíbrio. E o que faz essa roda girar, há vários fatores, mas eu citei três aqui ontem. Notícia é um desses ciclos. A abertura e fechamento de mercado, aquela hora que abre uma bolsa de um país, a hora que fecha. E a valorização da moeda, isso também é muito forte. Isso aqui já é um pouco de operacional fundamentalista. Quando você olha para a notícia, quando você se aprofunda nas informações sobre aquele par de moeda, sobre aquele mercado, sobre aquela bolsa. Então, se o euro tá numa fase de desvalorização, então possivelmente toda moeda que tem um euro, se ele for a moeda base, ela vai estar em put. Se ela for a moeda de troca, ela vai estar em call. Então, é bem importante você também ter ciência disso, tá? Isso faz parte da análise. Isso também te ajuda a ter bons resultados. E aí quando você tem seus experimentos, quando você tem os seus resultados, então você, dentro de uma probabilidade, você opta se você vai operar na quebra ou na continuidade. Porque tudo que sobe e desce, então se você pode operar acreditando que se tem uma tendência alta, forte de alta, então significa que se você entrar operando a favor da tendência, você vai ganhar. Mas como tudo que sobe e desce, também se você operar especulando que haverá uma quebra, que ela vai cair, que ela vai deixar de subir para começar a fazer um movimento de equilíbrio, também dá certo. Então, tanto faz se você opera na continuidade ou na quebra, você só precisa ter um jeito de operar e operar com ele sempre, tá? Falei para vocês sobre a aplicação e entendimento dos parâmetros, o que é média geral, o que são as médias gerais, como é que eles funcionam, o que são as médias individuais, como é que eles funcionam. Eles não são iguais, eles são distintos, porém, são distintos porque eles olham para o mesmo sinal de uma maneira diferente, enquanto as médias gerais, você tem uma soma das entradas contra uma subtração do loss para você chegar no resultado, enquanto as médias individuais são requisitos. Você tem 4 requisitos que você solicita ao Jobs para que ele vá no mercado, vá dentro da IK Option, entrega para você quais são os sinais que venceram aqueles seus critérios, aqueles requisitos seus. E hoje nós entraremos no segundo dia, no segundo encontro, e eu vou fazer uma apresentação de 3 parâmetros meus que eu utilizo para operar, tá? E falarei também sobre lista de confluência, o que seria lista de confluência ou lista operacional. Falarei também sobre a usabilidade do Job Check e falarei sobre controle e backtest, já que a gente trabalha com experimento, como é que a gente pode ter esse controle. Ok, pessoal? Deixa eu beber um pouquinho de água aqui, vamos lá. Então, todos prontos? Se vocês estão prontos para a gente começar aqui o conteúdo, por favor, digita 7 no teclado aí de vocês. Estão prontos para a gente começar? Foi uma revisada muito forte aqui, muito rápida, que fizemos aqui de ontem. Está todo mundo aqui atualizado, está todo mundo aqui ciente do que foi passado ontem. Vamos embora, vamos para o próximo. Vamos lá, galera. O nosso primeiro ponto que nós temos que trabalhar aqui, eu vou trabalhar com vocês 3 parâmetros que eu utilizo para fazer as minhas catalogações, tá? E o que necessariamente é parâmetro ou indicador, como algumas pessoas falam? O parâmetro ou indicador é uma forma que você tem de operar, tá? Então, basicamente é isso. Você cria um jeito, cria uma forma e através desse jeito, através dessa forma, todo dia você faz as suas análises, faz a sua lista e vê o resultado dela no final do dia e vai fazendo um controle do resultado. E a partir disso, você tem um levantamento de qual é o nível de assertividade e qual é o nível de rentabilidade que aquele parâmetro, que aquela forma de catalogar está gerando naqueles dias, tá?
E é sempre importante que você esteja revisando, observando bem as características desses indicadores, porque pode ocorrer que um indicador que você esteja utilizando hoje, daqui a uma semana, ele pare de render bons resultados. Não significa que ele não preste ou não significa que ele não é um bom parâmetro. Simplesmente ele não está se encaixando no atual movimento do mercado. Então você precisa parar de operar com ele, vai operar com o outro, porém você continua olhando para ele e vendo o resultado deles dia após dia, né? Então o que eu coloco aqui para vocês de início, tá? Faça documentação. Até vou colocar aqui esse texto aqui para que vocês tenham isso bem claro, tá? Porque nós somos visuais, então quando a gente lê algo, fica mais claro. Gente, faça documentação de tudo que você for fazer em relação ao parâmetro. Vai testar um parâmetro novo, crie um documento, crie um texto falando como é que você vai operar aquele parâmetro, como é que você vai gerar os sinais através dele, para que você todo dia faça do mesmo jeito. Então, isso aqui é uma documentação, tá? Esse é um parâmetro que eu utilizei ele há mais de 4 meses. Quem já pegou as minhas mentorias, eu falava muito desse parâmetro aqui, que era o parâmetro canarinha, ou canarinhas, que era mais de entrada, né? E aí, qual era a documentação? Tá? Eu fazia uma confluência entre as médias gerais e as médias individuais e utilizava esse parâmetro aqui, ó. 45 dias nas médias gerais, 60, 65, 70 e 5% de loss. 30 dias, 65, 70, 75, 3% de loss. 20 dias, 70, 80, 90, 0% de loss. E 90, 95, 99, 0% de loss. Isso nas médias gerais. Só reforçando o que eu falei ontem, percebam que há sempre um movimento crescente, tá, dos números. Nunca decrescente e nunca igual. Porque se eu colocar aqui, ó, 60, 60, esse segundo aqui vai estar anulado, tá? Então, sempre crescente. Nas médias individuais, eu tenho aqui 45 dias, 55, 55 e 55, e 5% de loss. 30 dias, 60, 60, 60, 3% de loss. 20 dias, 70, 70, 70. 10 dias, 90, 90, 90. E todos esses dois últimos aqui com 0% de loss. O que saía de resultado dessa lista daqui, eu dava preferência às carinhas amarelas. Escolher as entradas que estejam com a carinha amarela, que tenham como obrigatoriedade a presença nas médias de 45 dias. Significa dizer, não importava apenas ser carinha amarela, elas tinham que estar nas médias de 45 dias. Tá? Ela tinha que aparecer nessa média, era um requisito final, era um filtro final. Geralmente, com esses critérios aqui, eu gerava em torno de 10, 12, 15 entradas por dia. E eu passei, eu acho que uns 3 ou 4 meses operando com esse parâmetro. É um parâmetro de 2 Gali, e aqui vai uma outra observação para você, tá? Eu sempre falo isso aqui para o pessoal. Não é você quem escolhe quantos galhos. É o seu parâmetro. O que isso quer dizer? Meu Deus. O que isso quer dizer, em resumo? Algumas pessoas falam, eu só gosto de operar, eu só queria operar com um Gale. Aí eu também, eu hoje só opero com um Gale. Eu gosto, o gerenciamento de risco com um Gale é perfeito. Mas do que adianta eu fazer uma lista, eu tenho um parâmetro que ele gere 10 sinais, desses 10 sinais eu levo 2 lotes com parâmetro com um Gale 1 e eu faço uma lista com 10 a 0, 100% fazendo com Gale 2. Então eu não tenho o que pensar, eu vou sempre optar por Gale 2, porque nesse parâmetro eu tenho mais vitórias no Gale 2 do que no Gale 1, né? Então não é eu que escolho se eu vou usar o Gale 1 ou o Gale 2. É a minha lista, é o meu parâmetro, é o resultado dela, o experimento, é o resultado que eu vou fazendo no acúmulo dos dias que irão me dizer se eu vou operar com um ou 2 Gale.
Nesse parâmetro que eu utilizava daqui, eu sempre me dava melhor com 2 galhos. Então eu fazia mais, eu era mais rentável utilizando 2 galhos, batia minha meta com mais facilidade. Eu demorava, eu já cheguei aqui a passar, eu acho que foi no finalzinho no início de dezembro, bem lembro, eu passei 2 semanas sem levar um LOI sequer. Eu não tomei um hit durante 2 semanas utilizando o mesmo padrão, tá? O mesmo parâmetro, que foi esse daqui. Só como eu falei para vocês, a gente tem que estar sempre ciente do mercado, que ele tem essa movimentação, esse comportamento que vai alterando conforme os acontecimentos. Esse parâmetro hoje ele não gera sinais. Talvez gere hoje, né? Mas até ontem eu cataloguei ele e ele não gerou nenhum sinal. Por quê? Porque é um parâmetro que ele olha muito o índice de recorrência o mais elevado possível, que é o 45 dias. Eu estou buscando uma entrada que nos últimos 45 dias tenha dado no mínimo 5 lojas, 5% de lojas, que equivale a 2 lojas em 45 dias. Então percebam que é um ambiente consolidado e é um ambiente que tem um ciclo muito alto, muito grande. Então, com toda essa movimentação que hoje tem no mercado, das bolsas, do corona, e essa loucura toda que está hoje o nosso mercado, é, o gráfico está uma loucura, o padrão está mudando cada semana, então fazer sinais com 45 dias está um pouquinho complicado para esse parâmetro daqui, tá? Então, hoje eu não opero mais com ele, mas eu continuo todo dia buscando entrar algum sinal com ele. Então, aqui está o meu primeiro parâmetro que eu passo para vocês, que é o parâmetro padrão do Jobs, tá? Esse parâmetro é o parâmetro padrão do Jobs. E aí vocês têm como verificar aí, está acompanhando, não tem o que mexer, você abriu o Jobs, já está com essas configurações aqui. Depois dessas configurações, pesquisa e pega as carinhas amarelas, dando o requisito final que elas apareçam, que o sinal apareça em 45 dias, tá? Isso daqui é as médias, é o parâmetro canarinho, tá? Deixa eu só agora desligar aqui, limpar a tela aqui. E aí a gente tem o segundo parâmetro, o segundo indicador, que é o indicador que eu tenho utilizado mais recentemente, que é o indicador centenário, ou centenária, né? Aí tu faz qual será a nomenclatura da tela aqui. É um parâmetro de 1 Gale, tá? E eu trabalho apenas com as médias gerais e individuais de 10 dias. E aqui vai a segunda, um segundo bizu para vocês. 45 dias e 35 dias são parâmetros que rodam mais com 2 Gale, tá? Então, se você utiliza de alguma maneira o 45 dias e o 35, as médias de 45 e de 35 para gerar sinais, sendo ela um requisito, são parâmetros, são médias de 45 dias, tá? Já se você opera utilizando as médias de 10 e 20 dias como requisito para a operação, então martigale 1, tá? Com 1 galho apenas. Por quê? Porque as médias de 10 e 20 dias são ciclos menores. Se são ciclos menores, eles têm um índice de assertividade muito forte de primeira. Essa centenária, por exemplo, eu busco os sinais que nos últimos 10 dias tiveram 10 win de primeira. Tá? Então, isso é possível quando tenho 10 dias, gerar aí 7, 5, 8 sinais com esse parâmetro. Se eu fizer isso em 20 dias, já não vou encontrar, dificilmente eu encontro algum sinal que em 20 dias operado ele tenha dado 20 vitórias de primeira, e é quase impossível encontrar isso em 30 e 45 dias. Tá? Então, essa média de 10 e 20 dias ela é muito forte para 1 galho apenas. Enquanto as médias de 30 e 45 dias, com 2 galhos, ela funciona melhor, porque são ciclos maiores e a contabilização da soma, principalmente nas médias gerais, em que você vai somando as entradas, elas ficam mais possíveis. Tá?
Então, isso é um bizuzinho que vocês têm que estar sempre ciente. Qual é o parâmetro que eu vou utilizar para operar só com galho? Olha para as médias de 10 e 20 dias e faz experimento nesses períodos, tá bom? Eles serão mais úteis para você. E aí, o que é que eu faço com esse parâmetro? Eu pego todos os sinais que aparecem nele. Não tem outra. Eu vou lá no Jobs, coloco 10 dias, win de primeira 100%, desmarco a opção de GALI 1, a opção de GALI 2, eu posso até desmarcar também o LOS, mas eu deixo lá por via de regra, 0 LOS e pesquiso. Todas as entradas que irão aparecer nas médias gerais também irão aparecer nas médias individuais, obrigatoriamente vai ter que aparecer nas duas. Isso não é nem requisito, vai aparecer nas duas, automaticamente. Apareceu lá, eu já pego, tá? E eu já utilizo como uma forma de implementar a minha lista. É um parâmetro que eu utilizo é um dos parâmetros que eu utilizo para gerar minha lista operacional. E aqui está o terceiro parâmetro, é o parâmetro Wei-Yang. Eu aprendi isso com Cota. Sempre que você for criar um parâmetro, utilize algum nome, alguma nomenclatura, alguma letra, algum número que te ajude a lembrar do que se trata, tá? Então, eu tenho uma explicação aqui do lado. Seleciono todas as entradas das médias gerais e lanço para a pré-lista. Depois, seleciono todas as entradas das médias individuais e lanço para a pré-lista. Eu vou fazer na prática para vocês entenderem. Mas quando eu leio o Yin Yang, automaticamente eu não preciso mais lista daqui, porque eu já fixei na minha cabecinha que essa nomenclatura aqui é uma filosofia chinesa, né? Da luz e da escuridão, da mistura que as duas fazem. Então, eu olho aqui, eu tentei fazer uma conexão dessas duas coisas aqui, ó, médias gerais e médias individuais, que eu trabalho a confluência entre elas, tá? Esse é um indicador que gera mais sinais, mas ele também tem um peso muito forte, porque eu só estou pegando as entradas que em 10 dias tenham confluência tanto nas médias gerais e nas médias individuais, tá bom? Então, esse aqui é o terceiro indicador. E como é que ele funciona? Eu vou abrir o Jobs aqui para vocês. Ok, meu livro Jobs. Bom, vamos lá. Primeiro vou mostrar como é que funciona a centenária, né? Média 10 dias. Desmarco aqui, ok? Deixo aqui 100%. Automaticamente já atualiza aqui também. Vou nas médias individuais. Desmarco o GALI 1. Coloco também 100%. Ele já vai mexer aqui também, já vai alterar. Toda vez que você alterar qualquer movimentação em cal, ele já mexe input e o inverso também é verdadeiro, tá? Se eu estou ajustando aqui, quando eu finalizar de ajustar aqui, automaticamente ele já ajusta o outro também. Só vou deixar marcado aqui de 10 dias, para que ele só faça a contabilização de 10 dias. E vou consultar. Então, essa é uma das formas de você gerar uma lista. Tá? Ela não, para mim, não é única, é uma das. Tá? Eu tenho uma terceira lista que é o operacional. A terceira não é a minha última lista, é o operacional. É quando eu vou criando ali, vou juntando os meus parâmetros, salvo todos eles para acompanhamento, para documentação. Depois eu vou abro todos eles e faço uma confluência entre eles. É o que eu vou apresentar para vocês mais adiante, tá? Então, já vai percebendo aqui que gerar sinais não é simplesmente chegar lá e apertar no botão e gerou sinal. Tá? Não é bem isso. Existe uma razão por trás, existe um porquê você pegar cada sinal. Eu sempre falo o seguinte, eu aprendi isso quando eu estudava música, tinha uma matéria de composição, que era a composição clássica, e na teoria musical clássica há diversas regras de que você não pode. E não pode por uma questão teórica, não é questão auditiva. Não pode porque é uma regra que não pode. E o meu professor de composição, ele sempre falava o seguinte, quando a gente ia mostrar algum material, alguma tarefa para ele olhava a partitura que a gente montava para ele e ele perguntava se por que eu tinha feito aquele movimento ali. A depender da minha resposta, ele ia dizer que estava certo ou estava errado aquilo que eu fiz. Porque se eu dissesse para ele, ó,
nesse movimento aqui, na teoria é proibido, mas auditivamente o som sai legal, então ele me dava como certo aquela questão, porque eu fiz, mesmo não obedecendo a regra teórica, mas eu obedecia a regra auditiva e eu tinha controle do que eu estava fazendo. Então, quando eu vou gerar um sinal, ter esse controle do que você está fazendo é fundamental, né? Hoje a minha lista não foi boa, mas o que não foi boa? Eu comecei a observar. O GBP JPY hoje teve uma mudança de uma valorização muito forte. Hoje as melhores velas, as melhores entradas no GBP foi de cal. E eu tinha 3 operações de GBP como put. E eu perdi as 3. Eu perdi no GBP JPY, no GBP USD e teve um outro GBP que eu perdi também. Não, só foram 2 lotes. GBP USD e GBP USD de 7,6, 7,45 e GBP JPY de 2,45. Dois momentos em que o GBP fez um movimento de cal. Houve uma valorização dele em relação aos outros. Tá? Então, por que a lista foi ruim? Pelo resultado, mas eu tive ciência, eu fiz análise do mercado e percebi que foi um movimento que aconteceu, isso me dá controle das operações, né? E dia ruim todo mundo tem. Então, utilizando dessa regra daqui, em vela de 15, eu só tenho uma entrada para hoje, CAD e JPY. Vai perceber que ela vai aparecer também. Ó. Aqui apareceu em médias gerais, apareceu aqui. Então, aqui eu tenho uma característica, eu tenho um sinal apenas desse parâmetro. Para mim, não tem problema nenhum. Eu não, gente, e aqui já vai mais uma coisa que eu coloco para vocês. Olha, eu não tenho intenção nenhuma de desconstruir a qualquer operacional que vocês estejam montando, estejam desenvolvendo, estejam sendo rentável, tá? Eu só preciso que vocês pensem o seguinte: para que fazer listão se com uma lista eu bato a minha meta? Para que fazer listão com 40 sinais, sendo que na minha meta, no meu gerenciamento, com 5 sinais, 6 sinais, 7 sinais, eu bato a meta? Aí a pergunta: para que 40 sinais? Para que 50 sinais? Para que ficar exposto? Alguém outro dia colocou no grupo lá do Jobs, eu concordo. Tem gente que faz lista de 40 sinais, deixa lá só rodando, vendo. Parece que você tá. Sabe aquela coisa que quem tá viciado de deixar a coisa rodando ali, que ela tá fazendo a operação. Mas você já bateu a meta? Já, pô, então sai do mercado, cara. Então, se você tem um operacional de bater, tem um gerenciamento de risco que bate a sua meta com 4, 5, 6, 7 sinais, cuidado com o listão, cara. Você está se expondo desnecessariamente, tá? Quando você é da sala de sinais, tudo bem. Aqui, às vezes, a sala de sinais, os caras precisam mandar muito, porque nem todo usuário pega em todo momento. Tudo bem, tem justificativa. Mas se você tem um setup definido, se você tem um gerenciamento definido, se você usa um robô de entrada e você tem um gerenciamento que com 6 entradas, 5 entradas, você bate sua meta, repense essa questão de fazer um listão, tá? Trabalha só nos melhores. É uma sugestão, tá? Não estou fazendo crítica também a ninguém que opera assim. Também, se você tem um operacional, uma gestão de risco que opere com listão, então mete bronca, tá bom? Vamos lá. O outro parâmetro que eu trabalhei com vocês aqui foi o parâmetro de... Deixa eu puxar aqui. Foi esse parâmetro aqui, ó, o Yang, tá? E como é que ele funciona? Nas médias gerais, eu vou colocar aqui, ó, 10 dias. 80, 100. E nas médias individuais, eu vou colocar 80 e 80. E aí, pessoal, lembrando que depois que a gente finalizar a live, tá? A gente sempre está encerrando aqui às 11 horas. Quando a gente finalizar a live aqui, eu fico ainda mais 15 minutinhos só tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Então, quem estiver fazendo pergunta aqui no chat, dá uma segurada, tá bom? Segura tua pergunta aí, porque depois das 11 horas, quando a gente encerrar essa live daqui, a gente fica aqui mais 15 minutos tirando as dúvidas de vocês.
E, pessoal, deixa eu antecipar já para vocês aqui, tá? Amanhã nós faremos uma live com participações especiais, tá? Teremos 2 convidados que vou falar para vocês durante o dia, que irá compartilhar comigo de alguns parâmetros. Eu estou passando para vocês hoje meus 3 parâmetros dos que eu tenho, né, que eu analiso, e amanhã haverá mais 2 traders que irão compartilhar com vocês alguns parâmetros que eles também estão utilizando, são galeras que estão destruindo utilizando jobs, tá? Então, não perde, tá? Isso aqui já é uma deixa para amanhã. Se você teve ontem, está hoje, amanhã vai ser ainda melhor, com certeza, tá? Então, ó, encerrando aqui o Jobs, já finalizando aqui, para quem acha que o Jobs demora muito, vai fazer na planilha. Vamos lá. Geralmente, há uma quantidade maior de sinal aqui e uma quantidade maior de sinais nas médias gerais, tá? O que é as médias gerais? Então, vou apagar aqui. Aliás, deixa eu salvar aqui. Gente, sempre observando isso aqui, ó, se você hoje são 24 de março, vai salvar aqui. Então salva dia 25, que já é para operar amanhã, e a lista já aparece toda pronta para amanhã. Então você vem aqui, seja um pouquinho organizado, ó. Ó um exemplo de organização aqui. Faixa de março, todos os dias operados está aqui, ó. Se eu tenho um backtest, eu coloco aqui, vou ajustando direitinho. Crio a minha faixa aqui 25, 03, 20. O nome desse parâmetro aqui que eu acabei de catalogar é o parâmetro DM15 centenária. Ok. Aqui eu posso limpar ela. Então, observa bem o que é que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou marcar todos os pares, todos os sinais listados aqui, tá? E vou puxar para a minha pré-lista. Isso aqui é a minha pré-lista, tá? Na minha pré-lista, eu vou observar, vieram 47 sinais, não vou operar com todos eles, é claro. Eu vou operar com a confluência desses sinais com as médias individuais. Então, eu vou operar com todos esses daqui, ó. Como é que eu vou fazer isso aqui? Botão direito, marcar todos. Aliás, desculpa, não vou marcar com todos esses daqui, né? Eu vou operar apenas com o que vai ficar aqui, ó. Então, eu seleciono tudo e clico no botãozinho azul. Quando eu clicar nesse botãozinho azul aqui, nessa seta azul, que eu vou levar a minha lista daqui para pré-seleção, eu, quando existir aqui um sinal aqui nesse lado, do meu lado direito, que já tem aqui no lado esquerdo, ele não irá, tá? Ele não vai repetir o mesmo sinal que já está aqui montado. Então, ele ficará aqui. E é exatamente isso que eu quero encontrar. Eu só vou encontrar essa confluência dos 2 pares quando eu clicar para puxar para o meu lado direito e ele não for porque já tem informação que ele já está lá. Aí eu vou ter informação que, de fato, eu tenho uma confluência dos 2 períodos, tá bom? Então, vamos lá. Ó, perceberam aqui? Eu tinha aqui, eu acredito que eu não lembro, não vi bem direito aqui, mas deve ter uns 12 sinais aqui. Quando eu fiz a confluência, o que é que ficou? Ficou GBP-USD, 8 horas da manhã. Já estou operando com ele já há um certo tempo. GBP-JPY, operei com ele hoje, deu bom de primeira. AUD-JPY, isso aqui só vai funcionar em binárias, porque no digital vai estar fechado. Euro-AUD, GBP-USD, USD-CAD, esses 3 eu operei, não, GBP-USD eu operei e o Euro-AUD. E o AUD-USD aqui é novidade, eu só preciso verificar se ele vai estar aberto ou na binária ou na digital. Só que um ponto também que eu quero trabalhar com vocês é quando há uma confluência, deixa eu apagar eles aqui todos, já posso limpar, não vou operar com nenhum deles. Esse movimento daqui, eu acho um movimento bem interessante, tá? Existe uma confluência de informação, porque o que você precisa perceber? Um pouquinho de Forex, tá?
Gente, também, para você operar no mercado de binárias, entender do Forex é fundamental, tá? Então, estudar Forex é de extrema importância. Vamos lá, você tem aqui, ó, GBP, USD. Eu vou até separar eles. E você tem USD, CAD, tá? Então, eu tenho aqui duas informações. Eu tenho informação que essa aqui é a minha moeda base, Libra esterlina, e aqui é a minha moeda de negociação. Se essa moeda tiver forte, aqui vai ficar, tiver forte mais do que o USD, aqui é um sinal de put, de call. O preço vai subir, porque o GBP está mais forte que o USD. Se for o inverso, se o USD tiver mais forte, mais valorizado que o GBP, aqui vai ser put, tá? Aqui mesma coisa. Aqui eu tenho o USD CAD, dólar americano como moeda base e o dólar canadense como moeda de negociação. Então, se o dólar prevalecer sobre o CAD, significa dizer que aqui vai ser um sinal de call. Também, se o CAD prevalecer nesse momento em relação ao dólar, vai ser um sinal de put. Só que nesse sinal que nós montamos aqui, ó, de meio-dia e meia, eu tenho GBP USD, put, e o USD-CAD e o USD-CAD call. Eu tenho uma confluência aqui, porque o que muda? No GBP USD, o USD é uma moeda de negociação, então ela está valorizada, por isso está em put, ela está valorizada perante o Libra esterlina, então ela está em put. E no USD-CAD, ela é moeda base. Em comparação com o CAD, com o dólar canadense, ela está valorizada. Então, percebe que é uma confluência de put e call. Aqui, o preço desce, aqui o preço, a direção do gráfico, aliás, desculpa, vai para baixo, aqui a direção do gráfico vai para cima. Então, isso aqui é uma confluência, elas estão no mesmo período. Então, significa dizer que o dólar, a meio-dia e meia, está tendo um movimento de alta, tá? Aí a gente volta para a primeira aula a aula de ontem, né? Movimento de notícia, movimento de valorização de moeda e valorização de abertura e fechamento de mercado. 12,6 não é a abertura do dólar. Para justificar a subida, também não é o fechamento do dólar, para justificar essa subida. O que acontece aqui? Há uma movimentação de uma valorização nesse exato momento. Pode ser um grande player que entra aqui fazendo compra ou fazendo uma venda, enfim. Há algum estímulo no dólar nesse exato momento, nos últimos 10 dias, que tem sobressaído o dólar perante as outras moedas, no caso do GBP e no caso do USD-CAD. Então, sempre de olho no investe, e aí é um ponto também, isso aqui é um ponto de discussão que para muita gente, notícia não altera o gráfico, enfim, eu acho essa discussão bem sadia, realmente não tem nada conclusivo em relação a isso. E eu só penso que no sinal amarelo eu não preciso passar. Para mim, sinal amarelo no meu operacional é pare, não é siga. Então, se eu tenho dúvida, eu não vou, tá? Então, se eu tenho uma notícia de três touro, tipo, amanhã eu tenho a notícia de três touro, no GBP às 4 horas da manhã, e tenho a notícia do euro às 6 da manhã e notícia no dólar às 9h30 e às 11h30. Amanhã o dólar pega fogo. Então, em nenhum desses momentos aqui há uma notícia dentro dessas entradas aqui. Então, eu posso deixar ficar mais tranquilo, tá? Então, com essa combinação aqui de informação, eu acabei de montar 7 sinais, 7 entradas com um parâmetro, que foi o parâmetro do Ian Yang. Deixa eu salvar lá aqui. Deixa eu apagar lá.
Pessoal, também vocês não precisam ter essas frescuras desse nome que eu coloco aqui não, tá? Isso é bestalice minha. Vocês podem também colocar qualquer nome aí que vocês acham interessante. Eu tenho um amigo aqui, o Rogério, ele coloca uma letra do alfabeto, K, P, L, T, enfim. O do Cota é mais criativo ainda. Do Cota é... Eu até esqueci aqui o que ele coloca. Deixa eu dar uma olhada aqui. Olha a do Cota aqui, vê que lindo. M1 da Meta 2, M1 da Meta Heineken, H1 Part 2, H1 da Espera, M15 da Fortuna, M15, M5 VIP Gold, o cara é um criativo, velho. M5 Destruidora, Cota é Cota, meu irmão. O resto é bagaça. Então, pessoal, voltando aqui, esse é o meu terceiro indicador que eu quero compartilhar com vocês, tá? Falei do centenário, aliás, deixa eu voltar aqui. Falei das canarinhas, do parâmetro canarinha, falei do centenária e falei do Yang, tá? Significa dizer, então, que eu vou operar com todos eles? Não. Tá? Eu uso uma lista de confluência, e essa lista de confluência eu utilizo o Job Check. Tá? Então, vamos dar uma pulada aqui dentro do Job Check. Para quem está vendo pela primeira vez, vocês terão a oportunidade de conhecer melhor ele. O Job Check, deixa eu só ajustar aqui, que a minha tela na segunda tela fica bem estranha. O Job Check, pessoal, é o primeiro backtest para operações binárias do Brasil. Eu não conheço nenhum backtest para operações binárias, para lista, para sinais. Nós somos pioneiros nisso. Talvez eu possa pensar até em relação ao mundo também, que eu não conheci ninguém lá fora que tenha falado. A gente tem cliente aí nos Estados Unidos, Costa Rica, na Irlanda, e eu não ouvi ninguém falando que tenha lá um software lá fora parecido com esse daqui, tá? Então vocês têm uma ferramenta incrível nas mãos de vocês. E o que o Job Check, ele basicamente ele vai te dar como um apoio. Você vai importar suas listas e ele vai te dar um resultado. Você vai ter uma análise do seu dia aqui, quais foram as listas que você operou, quais foram o resultado delas, e você terá um ranking de dias, de semanas, de meses, e aí fica a seu critério, tá? Vamos aqui, vamos utilizar a primeira opção, importar. Nessa tela você tem o layout que você vai buscar o seu sinal, a sua lista, né, para ele fazer a análise aqui. É de extrema importância que você observe o layout do seu arquivo. E o que danado é layout? É isso daqui, ó. Deixa eu abrir um aqui rapidão. Ó, isso aqui é um layout, tá? Par de moeda, data da operação, horário da operação, direção da operação e o tempo de expiração da operação. Aqui eu tenho ativo, o par, dia, horário, aqui, e direção. Tá? Então, isso aqui é um layout que eu vou utilizar. Se eu fosse utilizar o layout de cima daqui, eu tinha que vir o dia, tinha que vir primeiro. Aí teria que ter o dia, o mês, aí depende de cada catalogador, o dia, o mês, o ano, o horário, o ativo e a direção. Mesma coisa para o layout aqui, o terceiro modelo de layout, onde eu teria o dia, o horário, o ativo e a direção. Tá? Então, são 3 possibilidades que você tem de layout para você gerar, para você importar para dentro do Job Check. E o que é também de extrema importância é o separador, o delimitador. É o que separa uma informação de outro, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, o que separa uma informação de outra aqui nesses parâmetros do Jobs é ponto e vírgula, tá? Poderia ser ponto, poderia ser traço, poderia ser vírgula. Aí vai depender do catalogador que você esteja utilizando ou a lista que você está utilizando para importar aqui para dentro, ok? Dentro do Jobs você consegue também mudar isso. Por exemplo, não quero
o meu robô ele não opera pegando ponto e vírgula. O meu robô ele pega utilizando, como posso dizer, utilizando ponto. Então aqui, ó, no Jobs, quando você for salvar, salva com ponto. Não, o meu robô funciona com vírgula. Salva com vírgula. Não, o meu robô ele pega primeiro dia, mês, ano, horário, direção, tal. Então clica aqui, ó. Não, o meu robô ele funciona com dia, horário, ativo e direção. Clica aqui. Entendeu? Traço, é o que vocês quiserem colocar aqui o robô de vocês. Então a gente facilita demais a vida de vocês. E aqui você escolhe o par, escolhe a lista que você vai operar, observando por essa que eu puxei, observando o layout, observando o delimitador e observando o tempo da direção da vela, da duração da vela. Só que eu estou puxando uma lista aqui do dia 25, 25 é amanhã. Se eu clicar aqui e consultar, não vai aparecer nada, né? Importar. Então, o que eu preciso fazer? Vou pegar uma lista antiga aqui, uma lista de ontem. Eu vou pegar, sei lá, aqui, deixa eu pegar aqui a operacional, M15. Eu clico em importar. Vamos lá. A lista de hoje foi cruel, caramba. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Puxei as informações, 12 sinais, tá? Não foi uma lista boa, hoje foi uma lista bem sofrível, mas aqui tem algumas informações que vocês precisam levar em consideração. Primeiro, é a configuração, é uma simulação de configuração, tá? Payout 87, uma banca de 1.000, com a minha meta 3%. Aí, a minha primeira entrada vai ser com 1%, o primeiro galho vai ser com 2%. Se eu for operar com 2 galhos, a minha terceira entrada eu vou definir qual será a porcentagem. E aqui ele vai dizer para mim qual é o comportamento, qual é o resultado da minha lista nas 3 possibilidades, com mão fixa, sem galho, com 1 galho ou com 2 galhos. Tá? Gente, isso aqui é de extrema importância para você definir o seu gerenciamento de risco. Tá? Estudar bem isso daqui, analisar bem isso daqui também faz parte da sua lista, do seu operacional. Tá? Eu vou entrar com 0,5%, eu vou entrar com 1%, eu vou no segundo galho, não vou entrar dobrado, vou entrar só para recuperar, enfim. É de extrema importância vocês analisarem esse ponto daqui. E aí, quando você tem definido isso daqui, aliás, ainda vocês, antes do passo final, vocês podem também modificar o payout, por exemplo, eu operei, mas o payout aqui, na verdade, não foi 87, foi 81. Então, quando eu mudar aqui, ele vai ajustando também a minha lista, tá vendo? Payout 81, por aí vai. De repente, sei lá, tem um sinal aqui que eu não operei, sei lá, GBP USD. O meu robô, por alguma razão, não funcionou. Então, eu posso colocar não operado. Aliás, aqui, né? Deixa eu continuar. Travou. Ih, nós, travou que foi tudo agora. Bora, feio. Não me deixe na mão. Só um pouquinho, pessoal. Deixa eu fechar aqui o job check e abrir novamente.
Deixa eu puxar minha lista de segunda-feira, que foi mais bonitinha, né? Senão vai ficar uma má impressão aqui para vocês aqui. Pô, o cara tá dando mentoria aqui, faz uma lista horrível daquela. Quando você define aqui as suas entradas aqui, ó, de simulação, e quando bate a meta, ele marca amarelo o ponto que você bateu a meta, tá? Então isso te ajuda também a visualizar. Isso, menino. Ele também te ajuda a visualizar qual foi o exato momento em que você conseguiu fazer a sua a sua batida de meta, né? Por exemplo, aqui, ó, minha meta é 5%, estou dando entrada de 1%, Gale, o primeiro Gale estou operando com 2%, eu não estou operando com 2 Gale, mas ainda assim eu deixo 2 Gale aqui, como se eu estivesse operando com ele, para ver como é que a minha lista se comporta, e aqui eu tenho o resultado. A lista ontem foi fantástica, e eu só, no meu sexto sinal, exatamente aqui, eu estava com a minha meta super batida, né? E aí a gente vai para um outro ponto também, que, por exemplo, por alguma razão eu não operei esse aqui, no wildcard. Então, vem aqui, ó, não operei ou estava fechado o ativo. Ah, velho, meu computador está de brincadeira aqui. Pessoal, meu computador tá dando piripaque aqui na hora que eu vou apagar o sinal lá. Mas vamos lá, em via de regra, você vai ter essa possibilidade de você poder excluir uma entrada na sua lista, na hora de você fazer a contabilização aqui. E aí você, para ter um controle melhor, de repente, eu não operei, eu posso clicar não operei, ou você quer excluir ela daqui, você clica aqui, ó, excluir sinal. Daí algumas pessoas levantaram, pô, mas não seria interessante que a gente também colocasse aqui, pudesse alterar de win para loja, porque eu não tive win, eu tive loja. Gente, é o seguinte, esses dados são dados que vêm da IQ. Se nós dermos para vocês a possibilidade de vocês alterarem o resultado que vem da IQ, eu perco a legitimidade do resultado que o Jobs apresenta. A nossa intenção é que o Jobs ele seja um referencial na hora que você mandar o resultado para alguém. Por isso que a gente colocou a possibilidade aqui de você gerar a lista, gerar o resultado com a tua marca de fundo. Que eu tenho a sala de sinal, quer mandar, ó, salvou aqui, manda para a tua sala de sinal esse resultado daqui, ó. Esse é um resultado fiel da IQ, tá? Aqui não tem delay, o robô pode dar delay, você pode ganhar o período delay. Aqui não tem delay, é os dados que vêm direto da IQ. Tá? Então a gente não pode dar para o usuário a possibilidade de ele alterar isso aqui, senão a gente perde o selo, a garantia da fidelidade do resultado. O que eu posso fazer aqui é mexer no meu payout. Tipo assim, ontem, o dia todo, eu não operei com 87, eu operei com 81. Na verdade, 80, né? O payout esses dias tem dado 80. Aí ele vai me dar uma meta aqui mais aguçada. Deixa eu até importar aqui. Alterei o meu payout, coloquei aqui como seria ele operando com 80%, importei novamente para ele fazer uma nova contagem, é o que apareceu aqui agora. Em vez de bater a meta no sexto sinal, eu bati a minha meta no sétimo sinal. Tá? Então, isso te ajuda demais. Por fim, pessoal, como a gente trabalha com análise, com arquivar, coloca o nome da tua lista, tipo esse aqui, ó, M15 operacional, grava, tá? Grava, gente, vocês podem ter aqui 20 listas, 10 listas diárias com parâmetros diferentes, assim como eu criei ali, ó, os meus parâmetros. Aqui, ó, no dia 24 vai perceber o seguinte: eu tenho um parâmetro
Para M15, os mesmos parâmetros para M30, parâmetro para M60, H1. Eu vou colocando um monte de parâmetro aqui. Parei de operar M5 esses dias, mas estou salvando em outro local as listas de M5 também. Então, eu vou colocando tudo aqui dentro e vou gravando tudo também. Eu limpei meu banco de dados aqui para deixar mais claro para vocês, mas o meu banco de dados aqui é abarrotado de informações, porque isso também serve para isso, né? Você tem um banco de dados de todas as suas listas, para consulta e etc. Então, quer dar uma olhada como foi a tua análise do dia, por exemplo? Eu quero ver qual foi o resultado das minhas operações de hoje, das minhas listas que eu tenho, todas elas aqui, ó. Essa daqui eu tive esse resultado, com esse parâmetro eu tive esse, com esse parâmetro eu tive esse, ok? Então, isso é um ponto. Estou parecendo o Bolsonaro, né? Ok, ok, o tempo todo. E aí você pode também fazer uma análise de dias anteriores. O máximo que a gente consegue puxar aqui é 20 dias, tá? Então, lá, vamos puxar aqui 10 dias. Ele lista, ele lista para mim, ele imprime para mim todas as minhas entradas aqui, todas as minhas listas de resultados dos últimos 10 dias. Não vai ter 10 dias aqui, porque eu tenho aqui, eu criei esse banco de dados só para a aula de hoje, tá? Então, eu tenho dia 24 até 17, os últimos 5 dias. 6 dias operado, na verdade, né? Então, tá claro, pessoal. E aqui eu tenho, ó, o resultado, a soma delas. E aqui eu posso fazer a impressão dessa lista. Eu posso imprimir tudo aqui, ó. Eu quero saber qual foi o resultado de 10 dias de todos os meus parâmetros. Tá aqui, ó. Eu tô com um jornal aqui, ó. Um relatório completo. Todas as entradas, de todo o tempo do ativo, da rentabilidade de cada uma delas aqui nos seus respectivos dias. Então, gente, é incrível, cara. O JobsCheck te dá muita possibilidade e você pode importar salvando ou imprimindo, mandando para PDF, JPG, PDF, enfim. Você também pode excluir as suas entradas aqui. Eu quero excluir essa linha daqui, ó, essa lista daqui. Seleciona ela. Deixa eu aqui desmarcar todos. Desmarcar todo, excluir, desmarcar todo, imprimir. Aí eu quero excluir tudo aqui, botão direito, excluir, marcar todos. Aí eu vou lá e fecho aqui, eu já apago tudo aqui. Só clicar no botão na lixeirinha aqui, eu já excluo toda a minha lista daqui, tá? E por fim, o outro botão que aqui é do ranking. E esse ranking, gente, você vai ter um controle da quais são os melhores pares, as melhores entradas, os melhores sinais, tá? A gente tem aqui os melhores ativos e os melhores horários. Então, eu vou aqui, ó. Vou pesquisar os últimos 5 dias, do dia 17 ao dia 23. Eu posso deixar aberto aqui, que ele já vai puxar até o dia atual, mas vamos lá, vou colocar dia 24. E aqui, quando a gente gera, para a gente ter um controle, ter uma triagem do que é melhor, qual é a lista que é melhor do que outra, eu preciso fazer esse controle daqui, ó. Um controle de pontuação. Para isso, a gente colocou 6, 3, 1 e 10. Significa, vitória de primeira, aquele sinal tem 6 pontos, vitória do primeiro gale, 3 pontos, vitória com um gale, no segundo gale, desculpa, 1 ponto, e LOS, 10 pontos, porque o LOS consome tudo que você já venceu aqui, que é a soma de tudo que você está de vitórias, tá? Então, pesquiso, tá aqui, ó, o resultado das minhas listas. Em todos os time frames que eu tiver disponível nesses 5 dias de análise. O que é que eu leio aqui? Nos últimos 5 dias, eu operei com mais de todas as minhas listas M15. Houve 10 entradas no Euro GBP. E dessas 10 entradas, 6 vitórias de primeira e 4 vitórias no primeiro gale. Euro JPY, mesma coisa. GBP CHF, mesma coisa. GBP USD, mesma coisa. GBP USD, aqui vai a sequência, né? Audi JPY, Audi CAD, vai lendo aqui, ó, o resultado que está se repetindo, tá? Então, isso é muito bacana, isso é muito interessante, porque aí você define como você vai listar, como está o resultado da sua lista, e hoje, para mim, também é um parâmetro a mais que eu utilizo, é esse resultado daqui.
Nessa combinação daqui, eu vou operar com Euro GBP, Euro JPY, GBP CHF, GBP USD. Por que GBP USD? Porque aqui nos últimos 5 dias deu mais vitória no primeiro gale do que de primeiro. Então aqui, como está gerando aqui um sinal parado 7h30 e 8 horas, eu vou pegar aqui já de 8 horas, tá? O áudio não vou pegar porque já tem um segundo galo aqui, não vou optar por ele. O AutoCAD é uma boa entrada também. GBP USD de meio-dia em 45, aquele sinal que nós vimos lá com o EuroCAD. GBP CHF, não sei, eu vou ver se verifico com isso aqui. Essa daqui eu vou operar com certeza. GBP JPY eu também vou operar com certeza. Então, clique no botão direito, salvar. Ele vai jogar dentro da minha pasta do Jobs. Do Job Check, né? Deixa eu ver aqui. Agora lascou, não tá aparecendo aqui não. Josmano, você tá aí, meu querido? Tô sim. Boa noite. Boa noite, meu irmão. Me ajuda aqui. Eu tô salvei aqui, não apareceu na pasta do Jobs. Mas é, ele mostrou uma pastinha na mensagem, tenta fazer de novo. Salvar. (17), tá falando. Será que foi para essa parte 17 aqui? Deixa eu ver aqui. Não, não apareceu aqui não. Tá, vamos lá, vamos para frente. Depois eu vejo aqui contigo e a gente coloca lá no canal, tá? Ok. Aqui. E aí, gente, ele vai salvar essa lista mais ou menos assim, ó. Desse formato daqui, tá? Então eu limpo as entradas. Nesse caso aqui, se fosse operar naquela situação, eu estaria sempre priorizando. Nessa situação, eu ia limpar aqui, eu priorizar os que não fossem para o segundo galho. Então aqui eu já não operava com esse aqui, porque foi para o segundo galho. Deixa eu ver mais aqui, deixa eu ver mais aqui. Tá, então até aqui eu fazia operações. Aliás, isso aqui foi para o segundo galho, tá fora. Isso aqui também. Então, essas aqui seriam minhas entradas, tá? Esse aqui eu pagava tudo que tava aqui, que vinha a seguir. E aqui é um outro parâmetro que eu utilizo, que eu coloco salvo lá como os melhores, né, o the best. Que eu pego aqui todas as entradas que eu estou acompanhando, os meus sinais, os meus parâmetros, aqui está o resultado, aqui está o suprassumo, e aqui eu tenho a finalização do meu último parâmetro para gerar a lista operacional. Então, nessa circunstância, eu pego essas informações aqui, procuro em confluência no que vai estar na lista Yang Yang, na centenária, e gero a minha lista operacional. Tá? Então, percebam que é uma confluência de entradas. E aqui, pessoal, por fim, alguém perguntou aí, né, para fazer aqui, eu vou até adiantar aqui, o fato da gente fazer como gerar com a logo, tá? Vou pegar a análise do dia. Ó, supondo que você vai querer imprimir, deixa eu ver que tá maior aqui. Essa daqui, ó. Como faz para aparecer essa logo daqui, tá? Você vai vir aqui, ó. Deixa eu abrir aqui para vocês. Dentro da pasta do Job Check, eu tenho que ter, por obrigatoriedade, logo.jpg e marca.jpg.
tá? Não é JPEG nem PNG, é JPG, tá? Com essas duas opções aqui. Deixa eu aproveitar também. Vai no seu exibir aí, do Explorer. Exibir ali em cima. Tem muita gente que tá pecando nisso. Aí, o seu tá marcado. Extensões, mostrar extensões de nomes de arquivos. Tem pessoas que não estão marcados isso aí. Aí, aí Não ele aparece aqui, coloca né? ali, aí coloca ponto .jpg, e aí fica ponto .jpg, ponto .jpg. Aí ele indói, entendeu? Vamos criar aqui como seria isso, né? Aí dá enter. Agora marca lá de novo. Aí, ó. Fica desse jeito. Aí não aparece. Aí vai dar conflito e o Jobs não vai ler, né? Aí não vai É, aparecer. Então não é um problema de isso. Jobs, é só um ajuste daqui. Beleza, Josmane? Falou. É... Então, esse daqui é o Job Check, gente. Ele é fantástico. E aqui, deixa eu só voltar com vocês aqui para o último ponto daqui, que eu acho de extrema importância para a sua análise. Vamos lá. Deixa eu puxar aqui tem uma entrada mais antiga aqui. Tá, vamos puxar essa aqui. É, a gente precisa ter ciência de que, assim, eu tenho falado isso em todas as minhas lives de uma maneira reiterada. Existe aquilo que enche o bolso, e existe aquilo que enche o orgulho, que enche o ego. Mas o que paga nossas contas é o que enche o bolso, não é o que enche o ego. Eu fazer uma lista e postar uma lista dizendo que a minha lista teve 90% de assertividade com 2 Gale, pode parecer bonito e tem um monte de gente fazendo assim suas publicações dizendo: minha lista teve 90% de assertividade com 2 Gale. Gente, se você não teve um operacional de bater a meta com poucas entradas, se você pegou a lista toda para bater sua meta, você foi estopado. Porque 2 Gale com 95%, com 90% de assertividade, você é estopado. Você só sai rentável se você fizer acima de 95%. Se você fizer 95%, você sai praticamente empatado. Se você fizer acima de 95, 96, 97, 98, 100% no Gale 2, aí você sai rentável. Já com um Gale, acima de 85%, ela já é assertiva e ela já é rentável. Tá? Então, o que é que eu estou trazendo para vocês? Tenham listas rentáveis, que é infinitamente melhor do que listas assertivas. Jefferson, não é a mesma coisa? Não é. Uma coisa é a lista acertável, outra coisa é a lista assertiva, outra coisa é a lista rentável. Eu posso ter uma lista assertiva e ela pode não ser rentável. Como? Como eu falei, eu faço aqui 90% assertividade, 90%, que maravilha, com 2 galhos, fui estopado. Ela não foi rentável, foi assertiva, não foi rentável. Agora, vou fazer uma lista rentável aqui. Eu fiz 10 sinais, com 5 sinais eu bati a minha meta. Os 5 primeiros sinais eu bati a minha meta. E aí os últimos sinais foi ruim o tempo todo, estopou ali valendo. Ela foi assertiva? Não, foi horrível, 50% de assertividade. Foi rentável? Foi, porque eu bati minha meta e vazei do mercado, tá? Então, observa bem essa diferença. A assertividade e rentabilidade. Por isso que a gente colocou aqui, ó, a sua lista é assertiva, é rentável. Aqui é um simulador que vai te dizer isso aqui. Vai deixar isso bem claro para vocês, tá? Então, é de extrema importância você ter isso em mente na hora de você montar o seu operacional. Então, pessoal, basicamente esse era o que eu tenho preparado para hoje, tá? Então, hoje nós conversamos sobre a apresentação de 3 parâmetros, que foi o parâmetro das médias gerais e médias individuais de 45 dias, que são as canarinhas. Falei para vocês do meu parâmetro centenária, falei do meu parâmetro Yang Yang,
e falei da lista de confluência utilizando o Jobs e apresentei para vocês o Job Check. Então, a mentoria de hoje acaba aqui. Amanhã nós iremos ter uma grande surpresa para vocês. Teremos dois traders que dominam, que arregaçam através com o Jobs no mercado, e eles vão compartilhar com vocês dois parâmetros deles, duas formas de gerar lista, tá? Então não perde amanhã também, não. Eu vou parar aqui a live.